Alô, boa noite a todos os internautas, a todos os amigos em diferentes lugares que nos prestigiam com esta live, na qual o propósito que Deus colocou em meu coração de compartilhar temas que neste momento na qual o mundo, Brasil está passando, momentos de aflições, de temores, um momento ímpar na qual estamos de quarentena. O apóstolo Paulo, ele dizia em certo momento que em sua vida missionária ele passava por temores de fora e temores por dentro. E a vezes se suma a nossas vidas outras situações também que nos afetam, nos deixam um pouco apreensivos, mas procuramos em Deus nos renovar, reinventar, nos aquietar, nos fortalecer na sua presença. E nessa noite quero compartilhar com vocês um assunto de Marta e Maria. Talvez desde o ponto de vista espiritual nós diríamos Maria e Marta, mas dentro do ponto da vida real é Marta e Maria. Como a palavra do Senhor diz, espírito, alma e corpo, porque essa é a ordem de Deus. Normalmente as pessoas falam ao contrário da maneira que eles vivem, dizem corpo, alma e espírito, porque essa é a ordem que eles têm na sua vida cotidiana. Vamos a ler Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Por favor, alguém aqui vai me assistir com essa leitura. Amém. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Obrigado. Em breve vamos a ler também 1 Coríntios, só para ter uma referência. Nas lives anteriores procurava colocar tipos, né, para podermos assim nos situar melhor e ver na revelação da palavra os tesouros, as riquezas, a maneira como isso enriquece o entendimento. E aqui também queremos colocar tipos. Vemos em Marta um símbolo do homem natural. Al usamos a palavra homem, é um termo, uma expressão genérica para dizer o homem e a mulher. O homem natural seria uma Marta e Maria seria o homem espiritual. Cada um vai obedecer na ordem, nos seus critérios e naquilo que é mais forte dentro de cada um, em seus princípios, na sua maneira de viver, como estabelece pontos, parâmetros na sua vida. Como o homem natural pensa e como o homem espiritual deve pensar. Nós vemos nesse simbolismo Saul, um homem natural, e Davi, um homem espiritual. Vimos em Eli o homem que simboliza a lei com suas limitações. Vimos em Samuel um homem espiritual, um homem que simbolizava naquele momento a graça, junto com Ana, que simbolizava seu nome também, graça. E aqui vemos que, segundo Coríntios capítulo 15, verso 46 e verso 47, por favor.
Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Até 47. Amém. Que vemos aqui? Como diz em Coríntios 15, verso 46 e 47, que primeiro se nasce com o homem terrenal. O homem terreno é aquele que é descendente de Adão e de Eva. O homem natural, meu nome é Martim Jesus Blas. No aspecto eu como homem natural, eu tenho este ano, se Deus assim prosperar, faço 72 anos. Esse homem natural nasceu de uma mamã e de um papá, Leonor e Gavino. Mas em mim há um homem espiritual, que faz 52 anos, nasceu em Jesus. E teve naquele dia, ali em Buenos Aires, uma experiência com o Senhor Jesus, e teve um novo nascimento. Uma nova vida foi gerada dentro de mim pelo Espírito de Deus, quando foi receber e me entregar ao Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e me conectar com Deus através do Senhor Jesus. Então, em mim existe um homem natural, na qual a cruz opera, tornando-lo inerte, e pelo Espírito do Senhor vivemos a vida de um homem espiritual. Mas sempre haverá essa oscilação quando nós agimos como homens espirituais ou quando nós passamos a agir, pensar, a proceder como pessoas naturais, como um homem adâmico, alguém da natureza de Adão. Primeiro, nascemos em Adão. E em um momento na vida, nascemos em Jesus. É dizer a meu amado amigo que me desejo nesta noite poder evangelizá-los, levá-los e mostrar-lhes o caminho à salvação que há em Cristo Jesus. Nós precisamos ter dois nascimentos. Não basta ter só um nascimento. Precisamos um dia ter tido a experiência de um encontro com Deus através de seu Filho, entregado nossa vida a Deus, entendendo que essa vida que vemos em Adão é pobre, é miserável, é ser preso a um ego, é um vazio. Eu preciso a vida abundante que Deus nos dá em seu Filho, o Senhor Jesus. Tornando claro a diferença do homem natural ao homem espiritual. Hoje, volto a dizer como redundância, vivemos momentos difíceis. Momentos onde há uma fragilidade na economia, incertezas, rumores, tantas coisas criam em nós um mal-estar, uma sensação de insegurança, a doença que está na porta. E o que causa essa quarentena de estarmos em casa? Para muitos é uma experiência de estar isolado. Para o homem espiritual, vem a haver benefícios. Para o homem natural, isto vem a se tornar uma prisão, uma cárcere. Muitos de nós já estamos desgastados em estar em casa, os temores começam a aparecer, essa natureza inquieta começa a atrair-nos e pensamentos começam nos a assaltar. O que fazer? Ao mesmo tempo que se diz que temos que estar quietos, não é meramente uma mensagem na qual vem de Deus, uma direção que vem de seu pastor, fique quieto, isto tem seu lugar, mas os governantes dizem, fique em casa, fique quieto. Então, nesse estar quieto, parece que de repente sentimos que nossa casa se torna uma prisão. E naquele momento virão argumentos. Algo temos que fazer. Algo tem que ser feito. O que faremos? O dinheiro está acabando.
contas a pagar, temores de perder o emprego. E ali parece que começamos a consumir-nos na incerteza. Isso é o natural do homem natural, preocupar-se. Preocupar-se por as coisas que são desta vida. Está errado e não está errado. Mas em Deus há uma ordem. Em Deus há uma prioridade. Tem um momento que a fé é importante. Saber em quem vou a crer. Saber em quem tenho crido. Saber aonde vou correr nessa hora. Eu tenho que correr a Deus. Porque o invisível se tornará real na nossa vida. Ele trará socorro para nós. Ele vai nos ensinar muitas coisas neste momento. Por isso que este texto que estamos lendo, há tanta riqueza a falar desses versículos. Marta, como alguém que é do âmbito do homem natural, ela julga como é o pensamento peculiar do homem natural. O homem natural, ele não pode estar quieto. Ele necessita o ativismo. Ele necessita justificar sua existência, seu valor, com as muitas coisas que ele entende que tem que estar envolvido, tem que estar fazendo, produzindo, para poder mostrar que ele é uma pessoa útil. Ele precisa se autovalorizar, já seja no bom sentido, como no sentido de um ego, de uma carência, de uma necessidade de afirmá-la. Ele necessita fazer algo. Em ele não está a confiança. Porque fé é depender de alguém. A fé em Deus, nós dependemos de Deus. Mas o homem natural lhe custa crer. Ele mais depende do que ele faz, do que ele vê. E a fé é aquilo que não se vê, mas que se torna real. Eu estou falando para os amigos que estão se acercando ao Evangelho, como estou falando para obreiros, para pastores, para a congregação. Falando para a congregação do Senhor e para os líderes, sempre ensinamos que a obra de Deus não é o que nós fazemos, mas que a obra de Deus é o que Ele tem feito em nós. Nós vamos a produzir em efetivo, seremos impactantes, seremos proveitosos nas mãos de Deus, na medida quanto Ele trabalhou e quanto Ele fez na minha vida. E isso será consequência, isso vai vislumbrar, isso vai redundar a graça, o alcançado em Deus, a vida de Cristo em nós, a presença de Deus em nós, o Espírito de Deus tomando-nos. E será Deus fluindo através de nós. E isso que vai impactar, isso que vai trazer vida, e vida eterna, e vida abundante. A vida cristã não começa com fazer coisas. A vida cristã começa com crer, e com obedecer, e com render-se a Deus, e ver o Senhor trabalhando nas nossas vidas. Como podemos servir a Deus? De que maneira nosso serviço a Deus é um serviço passivo, de harmonia, que transmite paz, segurança, quietude, alegrias? Ou nosso serviço traz fatiga, tensão, nervos e provoca tumulto e ansiedade? Marta queria servir ao Senhor. Marta queria ser útil ao Senhor. Marta queria oferecer algo ao Senhor. E o que podia oferecer estava dentro de um contexto cheio de ansiedade, cheio de uma tensão, de um nervo, e até de uma competição, de uma acusação.
ela estava agitada, a Marta. Marta não poderia servir ao Senhor em si mesmo, em suas forças, em seu vigor, em seu entendimento. Maria, sim, será apta para servir ao Senhor. Porque entendeu que o primeiro é achegar-se aos pés do Senhor Jesus e ser ministrada pelo Senhor. Esse é o caminho daqueles que queremos a graça e ser um ministério no Espírito, um ministério impactante, um ministério que venha a ser uma bênção a los demás. Começa com sentar-se aos pés do Senhor Jesus e poder conhecê-lo, poder ser instruído, poder ser espaciado, lavado com água limpa, poder ser trabalhado pelo Senhor. E ali a vida de Cristo está sendo ministrada na vida de Maria. E Maria pode ter, portanto, um ministério glorioso. Mas o ministério de Marta estava tumultuando o ambiente. Estava criando uma agitação na casa. Porque é o homem natural querendo servir em suas forças. E quando nós assim o fazemos, até começamos a acusar aqueles que nos rodeiam. Começamos a sentir-nos, assumimos uma liderança, mas na carne. Queremos agradar a Deus nas nossas forças. Começamos a suar. E o sacerdote não podia suar enquanto ministrava a Deus, porque o suor é um símbolo da atividade humana. Então, Marta, não sei qual é o conceito que ele tinha do Senhor Jesus. Se por um lado queria fazer um banquete, porque não estava só o Senhor Jesus, estava o Senhor Jesus e alguns discípulos, talvez os 12, ou talvez mais, ou um pouco menos, porque foram alguns que foram à casa de Marta e Maria. E Marta, tomada por uma óptica natural, do homem natural, quer agradar ao Senhor Jesus, quer oferecer ao Senhor e à sua comitiva um jantar ou um almoço. Mas com que espírito? E ela começa a acusar a sua irmã. E começa até a ser grosseira com o Senhor Jesus. O homem natural, ele tem um conceito muito pobre do Senhor Jesus. Eles se confundem dentro daquilo que querem fazer, ao mesmo tempo do temor e da honra devida a Deus. Marta acusa o Senhor Jesus. Demanda, diz: você não vê que estou ocupada, que hay muitas coisas a serem feitas, e você ainda permite que essa minha irmã fique sentada a teus pés? Como o homem natural é agressivo, como ele julga. Isso é do homem natural, julgar. E o Senhor Jesus, ele é um hóspede naquele lugar. Ele tem que ouvir uma certa agressão de Marta. Não vê que estou totalmente ocupada, porque não permite que venha me ajudar. Que este pensamento possa levar-nos a meditar por que estamos assim, porque nós precisamos mudar. Como estou estes dias em casa? O que estou priorizando? Maria tinha uma visão perfeita. Maria podia priorizar aquele momento de sentar-se aos pés do Senhor. Estes dias deve ser um paraíso, um céu no solar. Deve haver uma paz perfeita, porque ali que nós nos derramamos, ali Ele está presente, podemos buscá-lo. Diz a palavra: naquele dia me buscareis e me achareis, porque me buscarás de todo o coração. Que nós busquemos ao Senhor, nos derramemos diante dEle. Tenhamos uma experiência com a família.
aprendamos, renovemos na oração, na consagração, na leitura, na comunhão, o compartilhar esse pão da palavra do Senhor. Há tantos assuntos para preencher o dia a dia, alegrar-nos nos feitos do Senhor, rever nossa vida em Deus, e deixar que Ele comece a ministrar e colocar meu lar, minha casa em ordem. Não pode mais o homem natural dentro de nós ter a primazia no nosso lar, na nossa casa, na família. O que deve reinar, o que quem deve ditar, liderar, tem que ser o homem espiritual, tem que ser Maria, a que conduz. Nos movemos em Maria, sermos hallados em Maria, nos encontremos como Maria, e então aquele lar, aquela casa, haverá paz e harmonia. E esse espírito agitado sairá de casa. Os temores se vão desvanecer, desmoronar, e surgirá a confiança em Deus e a quietude daquele que sabe em quem tem crido. Quando é Marta que está dando as cartas em sua casa, quando você está agindo como homem natural, você está se entorpecendo. Quando é Maria que está dando as ordens em casa, que está trazendo uma liderança, há outra prioridade. A prioridade de Maria foi uma, a prioridade de Marta foi outra. Que pensamentos hoje nos assaltam? Que coisa nos enche de temor, de angústia, de desespero? É porque não estamos pensando como Marta. Estamos agitados, perturbados. E, portanto, o Senhor Jesus diz a Marta: você está agitada, conturbada, nervosa, tensa. Maria escolheu a melhor parte. E na versão Jerusalém, diz: uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Eu penso que estes dias para nós será uma escola. Porque é necessário que venhamos a apertar o cinto. Estes dias vemos que os recursos têm diminuído. E nós somos conscientes que temos que ajustar o cinto para podermos nos adequar a esse momento que se passa. O precioso é que o cristão, como diz o apóstolo Paulo, em tudo aprendi a estar contente, tanto no pouco como no muito. Essa é a capacidade do cristão, de saber viver em qualquer situação. Esse é o poder de ter recebido ao Espírito Santo nas nossas vidas. E nós podemos, portanto, situar-nos, viver, ajustar-nos, de não endividar-nos. Não todo pode seguir normal. É uma nova realidade. Não podemos querer viver como vivíamos 2, 3 meses atrás. Tem que haver uma prudência. Tem que haver uma sensatez. Portanto, uma escola. Marta estava preocupada por muitas coisas. Marta entendia que o dia a dia significa que o homem deve estar envolvido em muitos assuntos. Marta entendia que o dia a dia obedecia a um monte de obrigações, situações, a um monte de necessidades. E assim como nós nos perdemos nos muitos quefazeres, porque a vida nos levou a sobrecarregar-nos de coisas que não são imprescindíveis na vida cristã. O muito ao pouco, não diria ao pouco. O muito
àquilo que é a única e verdadeira necessidade, é que a Maria escolheu. A melhor parte e uma só coisa é necessário. É necessário voltarmos a Deus. É necessário voltarmos a uma vida de oração. É necessário fortalecermos com este pão. É necessário ter uma vida, alcançar uma vida em Cristo. Isso é necessário. Nós somos mais ávidos na vida natural que ávidos na identificação de uma vida espiritual. Uma só coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte. Estes dias vamos eliminar muitas coisas e vamos descobrir que muitas coisas eram supérfluas, que nós podemos viver sem elas. Estes dias nós vamos a descobrir realmente o que é necessário. O mundo nos sobrecarregou. O mundo colocou 1000 itens nas nossas vidas. O mundo nos tornou pesados. Nós temos sido refém de um consumismo. O mundo quer que nós aprimoremos nosso perfil, nossa performance, levando-nos a envolver-nos em tantos segmentos que não são necessários. Que não são necessários. Temos sido escravos do consumismo, da necessidade de ter uma imagem, quando a verdadeira imagem que nós temos que ter é Cristo em nós, cheio do Espírito Santo, a graça nas nossas vidas. Nós vamos a ler, para completar este pensamento, Mateus 16, verso 21 ao 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Obrigado. Certa vez, Satanás tentou ao Senhor Jesus, quando Deus, impelido pelo Espírito Santo, levou ao Senhor Jesus ao deserto para ser tratado, para ser provado. E ali estava Satanás a provar ao Senhor Jesus. E das armas de Satanás é levar-nos ao âmbito do homem natural. Ele não trabalha com o homem espiritual. Ele quer ressuscitar em nós o homem natural. Essa autocomiseração, essa compaixão de si mesmo, trabalhar no nosso ego, das nossas necessidades temporais, de trabalhar na nossa imagem. Quando Deus nos salva em Cristo, Ele nos salva de um ego insaciável, de um saco sem fundo, para levar uma satisfação de vida em Cristo Jesus. E, portanto, Satanás trabalhou no Senhor Jesus porque Ele era filho do homem. Ele era um homem, era Deus, era Cristo encarnado em carne. E foi tentado como homem. E aqui o Senhor Jesus, ele diz a seus discípulos. Claro que vou colocar uma versão minha, não? No sentido de poder tornar mais prático sua explicação. O Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, está chegando a hora H, a reta final, onde se cumprirá pela qual eu vim a este mundo. Eu serei morto, eu serei espancado, serei traído, serei injuriado, me sentirei só, serei açoitado, serei crucificado, serei morto. Embora em forma reiterada ele diz
que ele ressuscitaria. E assim a palavra nos diz. Mas sempre somos traídos a entender aquilo que parece tendencioso em nós a querer entender. Ou ouvimos o que nos convém e o que não nos convém passa desapercebido. E ele diz, olha, esse momento que me espera é um momento crítico. Eu tenho que ir a Jerusalém. E Satanás trabalhou em Pedro. Trabalhou como inocente útil. Trabalhou na fragilidade, no que é um homem natural, no seu existencialismo, em sua carência. Trabalhou nos temores. E Satanás procurou fazer a cabeça de Pedro, dizendo, olha, Pedro, se ele vai, você também tem que ir. E se ele o prenderem, 90% você também pode ser preso. Se ele for espancado, você vai ir junto no bolo. E se ele for morto, você corre perigo também de ser morto. Portanto, Jesus, a única maneira de você salvar de todos esses perigos que estão aí é você impedir que vá para Jerusalém. Assim, ele não vai, você fica aqui, se salvam e procuram outros caminhos. Ali os gregos querem levar para a Grécia, para imortalizar ao Senhor, apresentar sua filosofia. E então, Pedro já ama ao Senhor Jesus, buscando convencê-lo. Claro, tanta coisa poderia dizer, que o tempo se me vai, vou me limitar a menos argumentos. Pedro chama ao Senhor Jesus e o aconselha. Diz uma versão, tem compaixão de ti. Você vai se expor à humilhação, ao desprezo, ao abandono, à morte, ao vitupério, à cruz. Diria, você tem 33 anos, é jovem, está no flor, tem muito a dar. Os gregos nos querem levar para lá. Se eles não nos querem, outros nos querem. Não faça isso, Senhor Jesus. Não vá para Jerusalém. Como Satanás trabalha nas nossas carências. Como ele nos apavora com inseguranças e temores. Como ele cria angústia e desespero em nós. Como ele visa nossa imagem, nossa existência. Ele não nos dá saída. Ele não nos garante nada. Ele aponta ao homem na sua necessidade. Mas essa não é a nossa necessidade. É a necessidade que Satanás disse que eu tenho. A necessidade que Maria tinha. Por isso diz o Senhor Jesus, Maria escolheu a melhor parte, pela qual não será tirada. Essa era a sua necessidade. Estar aos pés do Senhor Jesus, sendo ministrado pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo próprio Mestre. Essa ministração traria paz em Maria, edificaria a sua vida. E Maria poderia mais tarde ser um instrumento apto nas mãos do Senhor, porque dele recebeu, e do que recebemos é o que nós podemos dar. Deus não quer nada do homem. O que o homem oferece é suor, tensão, angústia, desespero, acusação, pressão, agitação. E aqui diz o Senhor Jesus a Satanás, porque Pedro tornou-se um inocente útil. Aparta-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Diz na versão Pesita, a Pesita diz, aparta-te de mim, diz, opositor, porque ele é aquele que se opõe ao Senhor Jesus. Outra versão pode dizer, afasta-te de mim, adversário, porque o diabo, ele é um adversário. Porque não coagitas as coisas de Deus. Você não se importa, você não trabalha
nas coisas de Deus. Você explora ao homem nas suas próprias necessidades, nas suas carências. Você engorda ao homem. Você o leva a um consumismo, dizendo que ele precisa isto, aquilo e o outro. Mas Deus está dizendo que eu preciso trazer Cristo à minha vida, Cristo ao meu lar, Cristo à minha casa. Eu preciso estar aos pés do Senhor Jesus. Uma só coisa é necessária, e não muito, pois estes tempos vamos eliminar um monte de coisas. E vamos trazer para nosso lar, vamos trazer para a nossa vida aquilo que é necessário. Não deixe que Satanás atice, despierte temores, diga que tu precisa isso, aquilo e outro. Nada disso precisamos. Vamos descobrir que tantas coisas não são necessárias na nossa vida. Eu penso que nossa economia vai melhorar. Depois deste tempo, se temos aprendido, vai sobrar recursos. Se o Brasil aprendeu, o Brasil será melhor. E não seremos refém de um consumismo. Satanás tem trabalhado na sua performance, no nosso visual, nosso perfil. Ele tem colocado tantas coisas nas nossas vidas que não são necessárias. Mas uma coisa é necessária, de estarmos aos pés do Senhor Jesus. Quanto tempo falamos? Ninguém me falou? 40 minutos. Amém. Voltando um pouco, talvez me perdoe, porque não é intenção levar este momento junto a los internautas a nada pessoal. Mas quero, já que vou usar um exemplo, quero colocar a minha própria vida como um exemplo que eu estou vivendo. Todos os tempos de oração, Deus tem prometido que nos visitaria, que viria sobre nós uma graça, que viria sobre nós um renovo, que seríamos visitados e o poder do Senhor nos envolveria a uma nova etapa. A vezes eu digo na minha oração, digo, Senhor, me perdoa. Minha oração tem que ser a oração de um idoso. Estou com 72 anos. Não deve ter o teor de oração de um homem de 50, de 40, que ainda visa um futuro. Já não há sonhos em mim. Os sonhos já se concretizaram ou foram frustrados. Mas me has dado a graça de viver mais tempo. Como poderei te servir? Por que demoras? Por que não consideras meus anos? Quanto me resta para te servir? Como se cumprirá em mim tu promessa, tu boa palavra? Enquanto orava, fui levado ao maior ministério de todos os tempos, que é o ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi preparado, cheirado pelo Espírito Santo. Aprendeu na disciplina, na aflição, ele foi forjado e aos 30 anos ele estava pronto, apto para que Deus, pelo poder e revestido do Espírito Santo, ele iniciasse seu ministério. E seu ministério durou 3 anos e meio, a mais, a menos. Mas que impacto! Transformou o mundo daquele então. Transforma famílias, nações, cidades, que o recebem e o abraçam. E nessas seus 3 anos e meio, deixou a nós esse pão, essa revelação, sua palavra, seu evangelho, a sua salvação. Nos deixou uma herança. Pensando em seu primo, o profeta João o Batista. Ele era mais velho que o Senhor Jesus, 6 meses.
E o ministério de João Batista também durou 6 meses. Menos que o Senhor Jesus. Porque ele fazia parte da lei. Su ministério só indicaria ao Senhor Jesus. E, portanto, quando ele apresenta o Senhor Jesus, seu ministério não mais tem sentido, porque acaba a lei e começa no Senhor Jesus a era da graça. Por isso que ele é decapitado, Deus permite que ele seja decapitado como um mártir. Mas que ministério glorioso, impactante para um mundo que só durou 6 meses. Como isto foi impactante? Que ministério de apresentar ao Senhor Jesus. Denunciar à noiva que o noivo estava chegando. João Batista convulsionou Israel com seu batismo. Preparou o caminho. Foram só 6 meses, mas 6 meses impactantes. Foram 3 anos e meio a vida do Senhor Jesus, que durará pela eternidade. A vezes nós achamos que os muitos anos são necessários para marcar um ministério, para servir, para que deixemos um trabalho que glorifique seu nome. Muitas vezes, nosso trabalho é como o da Marta. Não temos sido eficazes no ministério, porque temos começado com um muito fazer, enquanto que a vida cristã começa com sentar-nos a seus pés, deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas. E então, 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos, daquele homem que Deus levanta, que trabalhou por anos, que o forjou, que embutiu nele, princípio, um caráter, o restaurou, o aperfeiçoou. Esses ministérios são os que são necessários para impactar uma cidade, um mundo que necessita hoje de homens de Deus, que como Maria, primeiramente, se assentaram a seus pés. Homens que entendem que eles só têm uma única necessidade: sentar-se aos pés do Senhor. Essa é minha necessidade. As demais coisas, Ele diz, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida de nós. Deus cuida de seus filhos. Que esses dias que estamos em quarentena sejam dias proveitosos. Nos desliguemos de Marta e tragamos a Maria. Seamos Maria no nosso lar. Haja paz na vida familiar. Haja fé, haja confiança, haja alegria na tua casa. Não pode estar o espírito de Marta reinando no seu lar. Amém. Não sei quanto já falei. Não quero passar 1 hora. 48 minutos. Acho que por hoje está bem. Leímos todos os textos? Sim? Não ficou mais nada para ler. Glórias ao Senhor. Que precioso estes dias eu me aquieto no Senhor. É melhor um dia pleno em Deus, sirviendo-lhe como Maria, que 10 anos sirviendo-lhe como Marta. A los amigos, dígolo, ou vos digo, é necessário que Maria comece a existir na sua vida. O primeiro homem, diz, é terreno, alma vivente. O segundo homem é espírito vivificante. O primeiro homem é Adão, e nós descendemos em Adão.
O segundo homem é Cristo, Espírito vivificante. Nós nascimos dele através do Espírito Santo, recebemos-lo a uma nova vida. E quando nós recebemos e nascemos em Cristo, nós passamos a ter outros valores, outros pensamentos. Somos despertados a um outro selo, a um outro apetite. Nossa vida é o reino. Nossa prioridade é sua vontade, servi-lo. Mas se nós agimos como Marta, somos filhos de Adão, somos alma vivente. Por que alma vivente? Porque ela vive das prioridades de uma vida secular. Ela é refém, ela é presa a esta vida. Ela vive meramente em função desta vida. Mas que é esta vida? 50, 70, 80, 90 anos? Que é esta vida? Logo passa. Todo murcha como a flor do campo. Todo esplendor se va. Toda beleza se va. Todo vigor se va. Que é esta vida? Se nós pensamos como homem adâmico e pensamos como Marta, nossa vida é muito pobre. Pensamos como Maria. Pensamos na eternidade. É muito mais que alma vivente. Nossa vida é esse espírito vivificante, porque vivemos para Deus. A ordem é espírito, alma e corpo. O homem natural é corpo, alma e espírito. Por quê? Porque primeiro vive para comer e beber, para alimentar-se, para vestir-se. Alma fala de emoções, sentimentos. Refém deste mundo. Mas nós recebemos a vida de Deus pelo Espírito. Minha alma recebe a vida de Deus pelo Espírito. E meu corpo se torna uma expressão da vida de minha alma, de alguém que vive para Deus. Faremos uma oração final, louvando a Deus por essa palavra. Amado Pai, no nome do Senhor Jesus, cremos que Tu, ó Deus, que conheces cada coração daqueles que nos ouvem, acomodarás Tua palavra e farás que se torne clara a cada vida. Nos dê um norte, seja como luz, iluminando cada lar, colocando pensamentos em ordem, aperfeiçoando o entendimento de cada família, mostrando-nos teus caminhos, renovando-nos, libertando-nos de nós mesmos, tirando-nos do plano do homem natural, a sermos filhos de Deus, homens espirituais, cheios da Tua presença. Queremos ser como Maria. Nós necessitamos que estes dias nosso interior seja visitado, despertar-nos na fé, na confiança, conhecer-te, conhecer teus caminhos, aquietar-nos na Tua presença, mirar e esperar em Ti, de ver estes dias o sobrenatural socorrendo, presente em cada família, surpreendendo-nos na Tua fidelidade, no Teu poder, no Teu amor. Bendigo cada pai de família, sustenta-nos nesta hora, Pai, como sacerdotes, ensina-lhes a ser hallados em Ti. Te louvamos por todo esse